Fabrício, e eu gostaria já que você contasse para a gente qual que é a primeira estratégia que o líder deve adotar para que ele possa ter aí um 2023 diferente, com mais recursos, né, com mais ferramentas. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Quais são as estratégias vencedoras que nós, da Fator RH, recomendamos para vocês. Então, vamos começar com a primeira estratégia, que eu acho que é super importante, né? Talvez o top one aí, né? Para a gente poder entender melhor, é justamente leitura de cenários. Ou seja, um grande líder, e aí nós estamos falando desde o CEO do teu hospital, desde o provedor, do superintendente, como vocês quiserem chamar, ok? Nós estamos falando de todas as lideranças, desde o alto da administração, ou como de vez em quando eu brinco, né? Do alto do Monte Olimpo, né? Desde Zeus até os meros mortais aqui embaixo, os supervisores de enfermagem, farmácia, nutrição, atendimento financeiro, compras e etc. Então, quando a gente fala de leitura de cenário, pessoal, a gente está falando de algumas coisas importantes que a gente precisa entender, né? Geralmente, a gente tem 3 níveis de SWOT. SWOT, você deve saber, não deve ser novidade para você, é uma ferramenta que na década de 50 virou algo popular, né? Porque 2 estudiosos de administração em Harvard criaram, ou melhor, popularizaram, não foram nem eles que efetivamente criaram, existe muita polêmica aí de quem realmente criou a matriz SWOT, mas através dos artigos e da aplicação prática em empresas, o SWOT, que é aquela matriz que fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ela ganhou o mundo. E ela é utilizada até hoje, né? Pensa aí comigo que nós vamos fazer quase 100 anos de SWOT. Mas, além do SWOT, que a gente faz tradicionalmente, pensando no hospital, pensando na empresa, na instituição, na minha UPA, no meu serviço de hematologia, né, na minha faculdade, se estou dentro de uma universidade, além do SWOT tradicional, a gente tem que lembrar que existem 3 níveis de SWOT. O primeiro nível é esse que eu estou falando agora, a gente faz para a instituição. O segundo nível, pessoal, é quando a gente trabalha com o setor. Ou seja, eu estou fazendo um SWOT agora na minha área. Eu sou farmacêutico RT e eu estou fazendo um SWOT para a farmácia. Eu estou analisando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do meu setor, do meu departamento. E, por último, o terceiro nível, que é pouquíssimo usado, e aqui está a grande dica de leitura de cenário, é sobre a minha liderança. Então, assim, eu também preciso colocar nessa matriz meus pontos fortes, meus pontos frágeis, minhas ameaças e as minhas grandes oportunidades, né? No livro que eu e a professora Cláudia escrevemos, Liderança de Alto Impacto, que, aliás, eu recomendo, se você não leu ainda, né? Procura nas livrarias, se precisar, a Fator RH, manda um e-mail lá para a Fator RH, nossa bibliotecária, a Dona Ieda, vai ter o maior prazer do mundo de mandar esse livro para você, aonde você estiver no Brasil ou fora do Brasil. Nesse livro que a professora Cláudia e eu escrevemos, nós colocamos lá como uma das estratégias de liderança de alto impacto, usar, né, uma técnica associada ao SWOT, que são os 5 porquês, que também é uma técnica bastante antiga, tem quase aí um século, foi criada pelo fundador da Toyota, no Japão, e ele usava para identificar a causa raiz dos problemas na linha de produção. Mas a gente também pode trazer isso para dentro da nossa liderança. E lá no livro a gente explica com mais detalhes. Aqui eu só queria dizer o seguinte para você. Quando você pergunta por que eu tive essa reação como líder, por que eu não falei isso para aquele médico no momento do conflito, por que eu deixei de contribuir na reunião com o meu diretor, ou eu como diretor, por que eu disse ou fiz tal coisa de forma impulsiva. Quando eu começo a aplicar os 5 porquês na minha gestão, na minha liderança e nas minhas atitudes, a primeira e a segunda resposta, igualzinho na linha de produção da Toyota, não te revelam a causa raiz, te revelam o efeito.
E aí, muitas vezes, a gente trata o efeito achando que a gente resolveu o problema. Até 1 mês, 2 meses, eu volto a ter o mesmo comportamento inadequado, ou eu atropelo a minha equipe, ou eu fico omisso diante de uma situação onde eu poderia ter contribuído de uma forma diferente. Então, a primeira e a segunda resposta do porquê. O primeiro, porquê? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O primeiro e o segundo são respostas automáticas. Elas parecem ser totalmente verdadeiras e convincentes, mas elas geralmente estão erradas. Quando você vai para o terceiro porquê, geralmente ele incomoda um pouco, ele gera um certo desconforto. Você até acha uma resposta diferente, mas é como se fosse um talvez. E aí, quando você faz o quarto e o quinto porquê, você está numa área, numa zona completamente fora do seu conforto. Você está numa área fora da sua zona de conforto. É exatamente aí onde está a causa raiz. É exatamente aí onde estão as janelas de oportunidade que você ainda não viu. Então, fazer leitura de cenários, pessoal, é diagnóstico. E aí, muita gente fala, não, vamos fazer leitura de cenário externo. Claro que a gente precisa olhar mercado, saúde, pós-pandemia, operadoras, cliente, paciente. Tem que olhar tudo isso? Tem. Mas eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Se você não olhar para dentro, você só vai sonhar. Como diria Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. 5 estratégias vencedoras para 2023. Olhe para dentro. Comece olhando para dentro. Desperte. Encontre, né, aonde está o seu potencial, aonde estão as suas janelas de oportunidade, para que você, de fato, possa, né, encontrar um caminho. Então, primeira grande estratégia é essa, pessoal. A gente tem que achar caminho. Tem que parar de correr e começar a andar. Muitas vezes a gente, né, no dia a dia, o hospital consome a gente feito doido, né? Se deixar, bom, trabalhei muitos anos em hospital, se deixar, né, o hospital consome você 24 horas por dia. Então, a gente está sempre numa correria. Eu sempre digo, a gente precisa parar de correr e olhar o caminho, olhar os cenários, olhar o que está acontecendo comigo, encontrar as causas raízes, encontrar o caminho certo para começar a andar. Senão a gente vai continuar correndo e a gente vai continuar errando. Lembre-se que em liderança, em gestão, direção é infinitamente mais importante que velocidade. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!